Muito boa noite, sejam bem-vindos a mais uma live de quarta-feira. Tema hoje muito interessante. Vamos falar sobre vícios construtivos, mas antes eu gostaria de me apresentar. Me chamo Luciane Freitas, sou advogada, sou especialista na área de direito imobiliário e eu ajudo advogados a se tornarem especialistas na área da construção civil. Então a gente vai falar sempre de temas relacionados aqui à construção civil e hoje o tema escolhido é um tema muito recorrente, é sobre vícios construtivos. Boa noite, Bruno, seja bem-vindo. Boa noite a você que está entrando. A nossa convidada da noite já chegou, já estou vendo ela aqui, é a Fabiana. Eu vou chamar a Fá aqui e aí eu vou apresentá-la. Deixa eu... aqui. Deixa eu convidá-la para ela entrar. Deixa eu ver se ela tá aqui. Ok. Só um pouquinho aqui. Que já vai dar certo. Que é isso. Bom, enquanto a Fá vai entrando aqui, queria já começar, tá entrando. Deixa ela se estabilizar. Seja bem-vindo, você que está chegando agora. Enquanto a gente está se estabilizando aqui no Instagram, aguardando a Fabiana entrar. A Fabiana, ela é... Ah, tá aqui. Só falta virar a câmera para você. Não sei se você está no celular ou está no computador. Eu acho que você deve estar no celular, né? Agora travou. Aí. Agora foi. Boa noite. Olá, boa noite, Lu. Seja muito bem-vinda. Obrigada. É um tema que a gente adora conversar. Pelo menos Nossa, atuar a gente gosta, né? é. Eu vou te apresentar aqui para o pessoal que chegou agora, tá? Tá bom. A Fabiana, ela é engenheira. Eu vou pegar aqui a colinha que eu tenho, porque é bastante coisa, né, Fá? Formada há 20 anos em engenharia civil pela Universidade Mackenzie. Atuou na área de construções, assessorias a condomínios nos primeiros anos da sua carreira. Então, a gente já tem uma noção aí de o que é a obra, né, de entrega de condomínio, questões de síndico e tudo mais. Ela é pós-graduada em 2007 em perícias e avaliações de engenharia, é membro integrante do IBAP de São Paulo, Instituto Brasileiro de Perícias, e deu início na área de engenharia diagnóstica e trâmites judiciais, na qual se dedica atualmente. Então, é um currículo, né, bastante aí, tem bastante compromisso com a verdade e com a técnica. Sim. E é muito bom tê-la. A Fá, ela é uma parceira aqui do escritório, né, nos casos que nós temos de problemas de vícios construtivos, e a gente tem atuado bastante nessa área, né, são bastante casos que nós temos aqui com relação a isso, então, bastante exemplos a gente pode citar hoje, né, se a gente conseguir, e obrigada por você ter aceitado esse convite, e vamos falar de vício construtivo, né? Se o pessoal tiver alguma pergunta aí também, fiquem à vontade, porque a gente está aqui hoje para tentar
esgotar o tema, apesar de ele ser bastante, né, complicado, principalmente quando a gente entra aqui na esfera de ações judiciais. O Bruno está falando aqui, a Fabiana foi minha professora na faculdade, Olha, super profissional. que legal. É uma delícia encontrar. Que legal mesmo, muito bom. Bom ter vocês aqui com a gente. Ah, quando a gente fala de vício construtivo, o que é vício construtivo, né? É, Eis aí. então, é um tema, ele parece simples, mas é longo, né? É, até para os profissionais aí de engenharia que desejam trabalhar nessa área. Eu ainda tive a sorte, na minha época, a gente ainda tinha cadeira de patologia na faculdade, e eu tive um mestre, professor, e me apaixonei já pela disciplina. E tiraram, mas tem muitas pós-graduações, muitos cursos bons aí que a pessoa pode se especializar. Então, os vícios, eu falo, não tem como nascer uma obra sem ter algum problema, alguma deficiência, seja construtiva ou de aplicação de material, né? Então, o vício, ele nasce desde a construção. Até aí, quem foi meu aluno, eu sempre pegava muito no pé, porque engenheiro fala assim, eu quero estudar, vim fazer engenharia porque eu não gosto de ler, eu só gosto de calcular. Então, você já está no lugar errado, você tem que ler. Tem que ler norma, tem que interpretar, tem que saber passar informação. E os vícios, a maioria das vezes, vem aí, da falta de leitura, da falta de compreensão, e vai fazendo como, sempre fiz dessa forma, nunca deu errado, e continuam assim. E dentro dos vícios, a gente tem a classificação, né? O que é vício oculto e o famoso vício aparente, né? Certo. Aí e temos as diferenças aí. Vício aparente é aquele que você bateu o olho e já viu que está com problema. Uma porta solta, um piso solto, sei lá, alguma coisa caindo. Então, você já vê que está com uma deficiência ali. E o vício oculto é aquele que aparece, ele é oculto mesmo. Em algum momento, ele aparece devido a alguma falha construtiva aí, que acho que a gente vai falar de várias. Então, conforme o uso da pessoa, ele acaba florescendo. É interessante a gente falar do vício oculto, né? Porque muitas vezes a gente esbarra, principalmente quando a gente está em uma questão judicial. Só agradecer ao pessoal que está entrando e está elogiando, obrigada, né? Os colegas, tanto engenheiros quanto advogados, né? Essa live realmente é para nós aqui hoje, desfrutarmos desse assunto. O vício oculto, que nem você falou, né? Às vezes como diz a palavra, ele é oculto. E aonde se Uhum, esbarra é numa questão aí de mau uso. Então, geralmente a defesa da construtora, né, é uhum. falar que houve um mau uso. É possível a gente identificar se é oculto realmente por problema construtivo ou de mau uso do cliente, do adquirente? Sim, é totalmente possível. O vício construtivo, ele vai, quando a gente identifica uma trinca, um piso solto, muito problema com impermeabilização, umidade. Então, ele vem da falha, ou a falha de execução, ou da utilização do material, também é comum isso. Às vezes a pessoa tem um material bom, não utiliza direito. Colocação de piso, dá muita briga isso com construtora, porque a gente tem uma norma, você tem a norma do piso, você tem a norma de argamassa para a colocação do piso, então, tem o tempo de pega, tem os problemas que podem dar, o profissional deixa aquela massa aberta por muito tempo, ou coloca só umas bolinhas para fazer a colagem, e aí acaba essa briga, porque a construtora fala, não, são 3 meses de garantia. Como assim 3 meses? Passou um ano, pode soltar tudo da minha casa? Não Sim, existe isso. verdade. Do outro, claro, isso pode acontecer. Agora, você pega o prédio que tem todos os apartamentos, os pisos soltos. Então, Uhum. tá claro foi uma falha de colocação. E dá sim para identificar. A única coisa, Lu, que a gente vem, né, sempre alertando aí nossos clientes, principalmente síndico ou proprietário, a gente tem um manual a ser seguido, que é o manual do profissional, o manual do proprietário ou o manual do síndico, em que as pessoas são obrigadas a fazer algumas manutenções. Então, a falta de manutenção, ela fica bem evidente
de Hum. que pode ter provocado um vício, né? Mas não quer dizer também que se a construção, eu costumo falar muito isso, se a construção já nasceu com problema, como é que uma manutenção vai consertar um Consertar. erro, né? Não, não existe, né? Um carro, ele já vem com uma porta batida, então se fazer um polimento, uma manutenção, não Não vai existe. Então, resolver. vai resolver. Então, isso aí é vício mesmo. Se a gente não arrumar lá, é igual uma ferida. Você tem que limpar e arrumar, e aí depois manter. Aí sim. Dentro daquilo que você estava falando, né? Dos tipos de vício, porque às vezes a pessoa ela compra um imóvel e ela não sabe se aquilo é um vício, que nem você falou, né? Existem uns vícios aparentes. Outro dia um cliente entrou em contato e falou desses espelhinhos, né? De liga e desliga da luz e tal. Ah, ele tá fora, ele tá muito longe da porta. Isso seria um tipo de vício, você acha? Hum. Aí a gente tem que ver o que fala a norma. Algumas Existem coisas as regras, né? têm as regras. É. Eu já vi apartamento que coloca o interruptor atrás da porta. Você abre o quarto e você fecha a porta para acender a luz. Então, isso não existe. Então, a gente, nas normas técnicas, a gente tem a altura, a distância, onde que ela tem que ser colocada. E aí, às vezes, não é uma norma só que a gente define, isso são várias. Aí você tem a norma também do pessoal de arquitetura, que te ajuda te dá mais apoio nisso. Então, são vários fatores para você classificar. Entendi. Interessante. Aí acho que seria legal a gente falar dos tipos de vícios, né? Até para isso mesmo, para que os advogados que estão aqui, ou até mesmo os engenheiros que estão com a gente aqui, o cliente liga, será que isso é um vício? Será, né? Não, o cliente está exagerando, né? Então eu listei aqui algumas coisas para você me ajudar. Sim, Eu coloquei aqui os estruturais, né? Que são os mais comuns. Seriam as tá. rachaduras, né? As fissuras que logo a gente, né, vê. Uhum. Tem algumas vezes que é até aparente, né? Antes de entregar a chave, a gente já tem as Já vê. rachaduras. E eles acham que é normal. E eles Hoje acham eu que fui no apartamento de uma amiga, ela está recebendo para a filha, aí eu falava, não, não tinha nem a perfuração para encaixar a maçaneta, né, no batente da porta. Aí o engenheiro já veio e falou, não, eles vão entregar assim. Eu falei, não, não vão entregar assim. Ah, vai entregar de todo mundo. Eu falei, mas o dela não. Não existe. É porque é errado, um aceitou, todo mundo vai aceitar, então isso realmente não existe. Mas eles tentam fazer umas coisas assim, absurdas. né, construtoras, né? É, tem, Pondo então, esses imóveis na planta, é complicado. e às vezes Aqui, a pessoa vai receber e é usuário, ele não, às vezes não tem um olhar, né, mais técnico, mais clínico, assim, para. E aí depois que ele dá o aceite para reclamar é pior, né? inclusive isso, né, que a gente sempre vê a importância de antes de receber as chaves, fazer, né, essa checagem toda, né. E às vezes o cliente final, né, o adquirente, ele não tem toda essa expertise. E aí ele Não, acha que é normal, né? Porque hoje em dia é normal na planta entregar sem piso, entregar às vezes, né, sem o teto, para tudo para que seja feito depois. Aí entrega sem a maçaneta, entrega sem o, é. daqui a pouco tá sem o vaso, tá sem. E ele acha que acaba sendo normal, né? E o que algumas pessoas também, ah, mas eu vou reformar, eu não ligo. Não, não é assim. Aquilo pode afetar, inclusive, na sua reforma. Um contrapiso solto, você vai ter que pagar duas vezes o pedreiro, né? Sim. Então, isso realmente é importante. E sempre que a gente faz uma inspeção dessa, voltando aqui um pouquinho à nossa conversa, eu costumo falar que uma construção, ela é uma criança, né? Então, às vezes, um síndico, alguém já está morando numa casa há um tempo e fala, ai, Fabiana, mas eu já estou 1, 2 anos. Eu falo, ai, melhor ainda. Porque, às vezes, no ato da entrega, você não vai ver algumas coisas. Por exemplo, a gente recebe um apartamento em junho, numa seca. Quando for lá em dezembro, pode aparecer infiltrações, janeiro, época de chuva, e a gente não tinha como avaliar aquilo. Então, Sim. sempre que a gente faz uma inspeção, uma vistoria de recebimento de obra, a gente tem que deixar essas observações, inclusive no laudo, de que algumas coisas a gente depende da alteração climática, etc., depende do uso, né? Alguns vazamentos, conexões descoladas de tubulação, a gente só vai entender quando a pessoa estiver usando.
Então, um bebê é assim, né? Nos primeiros meses ele tem alguns probleminhas que já são meio conhecidos, é uma febrinha, um dente. 1, 2, 3 anos já é uma outra característica, 5 anos já é, né? Daí tem as doencinhas lá infantis. Então, o prédio, a edificação, ela também vai passando por isso. Por isso é importante a gente estar atento a essas mudanças. E não adianta, o construtor, ele tem que prever isso. Nas normas, ele exige que tenha essa atenção. Porque você sabe que tem coisas que vai dar problema depois. Sim, Não tem jeito. sim. É, porque, né, a gente fala, vai assentar ainda a obra, ela vai ter uma modificação, né? Vai, vai. Isso que você falou é importante, porque principalmente a questão de telhado, de calha, né? A gente só vai saber numa chuva. A chuva, tem coisas que não dá, a gente até consegue ver a inclinação, encaixe de telha, se tá ok, se não tá. Mas às vezes durante uma chuva tem alguma coisa que não foi, que você não conseguiu relatar na hora. Sim, eu listei aqui como uns tipos, né? Os estruturais, impermeabilização, que seriam as infiltrações, né? A questão de umidade também, ficar bem atento, também vai depender dessa questão climática que você falou. Os acabamentos, né? Os revestimentos, piso, pinturas. E eu acho importante também, na hora de receber o imóvel, conferir o memorial descritivo da obra, né? Se realmente está entregando aquilo que foi prometido. Se foi prometido um porcelanato, então, verificar se é isso que está sendo entregue, né? A louça que foi entregue, às vezes tem até a marca da louça, né? Que vai ser entregue ali, a pia e tal. Então, é muito importante fazer essa comparação, porque você pagou por isso, né? A pessoa está pagando por aquilo, né? Sim, é. Exatamente, Lu. E aí a gente tem que entender que as próprias normas, ela tem uma classificação de material ABC, porque nós temos empreendimentos desde os mais simples aos mais luxuosos. E é por isso que você paga mais ou Sim, menos. Então, às vezes eu chego num empreendimento de alto padrão, em que a fachada está toda torta, né, um revestimento ruim, e a pessoa fala que não, que é assim, a construtora fez desse jeito, aí você olha às vezes um baixo padrão, né, um padrão inferior em que a fachada está perfeita. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Muita coisa que também eles se aproveitam é a esquadria. Esquadria a gente tem uma diferença, inclusive normativa, da classificação do empreendimento, né, que é o que a gente fala de tipologia construtiva. Então a gente tem de todas as classificações lá, que é onde sai o valor de cada imóvel. E às vezes você tem um imóvel de luxo, e aí a sua esquadria ela é barulhenta, ela passa vento, ela não tem vedação. Ah, qual o problema? O problema é que você pagou por isso. Então, realmente isso tem que ser cobrado. Às vezes deu uma falhadinha aqui na sua fala, mas eu entendi isso que você falou, porque são os impactos que isso causa, né? E às vezes Uhum. é o impacto econômico, né? O custo de reparação é a desvalorização, porque se comprou X e entregou Y, ou, por exemplo, né? A gente encontra muito essa questão, e a primeira coisa que o cliente fala para mim, na hora que ele entra em contato, que ele está com o vício construtivo da obra, ele fala assim: ah, mas se eu fosse vender hoje, quanto que eu pegaria nessa obra com todos esses problemas que está acontecendo, né? Porque a hora que a pessoa começa a ver que está com os problemas, ela quer se livrar daquilo, né? Ou seja, com os reparos, ou ela perde o gosto, né? Principalmente quando a gente pega construtoras aí que constroem casas, né? Não só prédios, É, mas a pessoa tem um terreno, contrata uma empreiteira, uma construtora para fazer a casa dos sonhos, né? Que a pessoa teve ali a vida inteira de economia e a entrega com piscina vazando e tal, já quer desistir, né? Não quero mais essa casa. E por quê? Ela entende a desvalorização, a dor de cabeça, o estresse, né? Tem gente que fica com problema de saúde, até por questões de dos problemas, né? A construtora que não quer responder ou se nega, ou às vezes a gente vê muito, né? Pequenas construtoras que têm uma ou duas obras, se perde a mão ali e acaba encerrando a empresa, e aí você vai reclamar e cadê o dinheiro para conseguir reaver isso, né? Então, alguns cuidados que você tem que ter, né? Antes de contratar uma construtora para construir. E hoje é tão difícil, né? e Em quem confiar. a gente sofre junto com o cliente, porque ele fica parado, perde dinheiro,
perde realmente o amor por tudo aquilo que ele estava fazendo. Aí fica um tempo sem poder mexer na obra, porque a gente tem que passar por perícia, fazer toda essa avaliação. É uma dor de cabeça tremenda. E tem custo, né? Tudo isso tem um custo que às vezes nem estava previsto dentro do orçamento dele, né? É, eu penso assim, depois a gente volta a falar um pouquinho dos vícios, eu tenho até os que mais acontecem sempre. E aí, essa parte da contratação, a gente vê que muitas pessoas, quando eles compram com o coração, né? Uhum. Mas o que eu falo sempre, procura antes de fechar um negócio com uma construtora ou até na aquisição de um terreno, procura um advogado, um engenheiro, um arquiteto, né? Essa dupla aí para te auxiliar. Porque Uhum. eles fecham um contrato, né, sem auxílio do jurídico. Eu também não sei fechar contrato, né? Eu sei olhar a parte Sim, técnica, a forma de pagamento, mas as outras coisas a gente precisa da ajuda de vocês. E peça auxílio de um engenheiro para acompanhar a sua obra. Você vê, a gente tem eu e o Rodrigo, a gente tem um cliente que está fazendo uma obra super simples de rua, vai vender. E alguns falam para ele, você é louco, para que vai contratar engenheiro? Não precisa, você mesmo toca. Ele mesmo já falou para várias pessoas, graças a Deus que eu gasto esse dinheiro por mês, porque eu já economizei que estavam fazendo errado a laje, já economizei na instalação hidráulica, já economizei no que eu ia ter de dor de cabeça de impermeabilização, porque sendo seu ou você vendendo, você vai responder por aquilo. sim. Isso que você está falando é uma questão muito importante, né? O cliente ele não quer, às vezes, gastar com engenheiro e nem com advogado antes, e É, ele gasta o dobro ou o triplo depois, fora né? o Então, preço que não você recupera. analisar um contrato antes de empreitada, é uma empreitada global, ela é mista, é chaves na mão, né? Então, assim, é chaves na mão. E depois chega no meio da obra, a gente sabe, né? Temos um caso aqui nesse sentido. Chega no meio da obra, o empreiteiro quer outro valor, não, o valor não deu, a gente precisa de um valor excedente, e aí? Vai Tem, reclamar o contrato? tem gente falando da pandemia até hoje, a culpa ainda é da pandemia. É da... Como que a gente ouviu? É da segunda pandemia. Eu falei, Da a gente só viveu. pandemia. É complicado, né? Ai, meu Deus do céu. E aí você falou, né? Quais são os vícios mais recorrentes aí que você vê sempre? Estrutural, graças a Deus, temos visto pouco, mas em algumas casas acontece, sim. Às vezes tem um projeto que está adequado, ou às vezes a falha, porque o vício ele é composto de falhas, né? Que são falhas endógenas que a gente fala que nasce lá de dentro, né? E as exógenas, que são as que são causadas por fora. Você bate, você quebra, você usa errado. E as endógenas são daí. E aí ela é gerada por falha que pode ser da concepção do projeto ou da execução. Como exemplo, a gente está acompanhando uma casa de médio padrão aí num condomínio, e aí a gente viu que já tinha um problema no projeto estrutural. Então a gente já tenta fazer a correção ali, né? Conversa, claro, com o profissional, aí tem que ter esse entendimento entre a gente e chegar num acordo depois. Então, o estrutural, ele pode ter sim falha, que pode ser de projeto, às vezes uma avaliação ruim de um solo, às vezes eles nem querem fazer uma análise do solo, que é bem prejudicial para a obra. Então, são algumas economias que a gente fala, não vale a pena, e se o cliente quiser fazer dessa forma, a gente não acompanha, porque não tem como garantir uma qualidade e uma segurança para ele, porque casa já dá manutenção. Se ela for mal construída, então, não tem, não tem o que você fazer. Fica aquele tormento de meio de obra, né? Então, essas falhas, elas podem ser geradas tanto de projeto quanto de execução. Entendi. E é por isso que, né, o procedimento aqui eu coloquei antes de receber as chaves, é importante fazer essa inspeção técnica, né? Porque Total. tem muitos clientes que entram em contato e falam assim: eu tô para receber a obra, mas eu quero reclamar porque tem uma trinca. Eu falo, só tem a trinca? Não, o que eu vi foi só isso. Aí eu tento, né? Não, vamos fazer uma inspeção É, técnica com um engenheiro. Eu tenho uma pessoa para indicar, inclusive.
para fazer isso, porque às vezes a pessoa vai reclamar uma coisa e tem 50 coisas que ela não entende, né? E vai passar. E eu acho que é importante ter a inspeção técnica, daí a gente entra um pouco na questão jurídica, né? Fazer a notificação extrajudicial, né? De alguma forma documentar isso com a construtora. Às vezes eles mandam e-mail, WhatsApp, mas acho importante, gente, né, fazer a notificação para constituir mora mesmo, né? Você está em mora, você tem um problema aqui que você precisa resolver sob pena de uma ação judicial, que é importantíssimo. E uma outra coisa que eu acho importante a gente falar aqui, eu teve até uma cliente que entrou em contato e ela teve vários problemas construtivos de uma casa que ela contratou empreiteiro, e ela não teve paciência, ela foi lá e arrumou. Ela contratou uma outra pessoa e arrumou. E agora ela queria reclamar com o anterior. Aí eu falei, você tem um laudo, né, anterior e tal? Ela falou, eu não tenho. Eu falei, como que a gente vai fazer agora se você arrumou? Então, a garantia, né, como que agora ela vai reclamar se a outra pessoa pôs a mão naquilo ali, né? Exatamente. Alguns fazem assim, mas eu fechei com uma construtora, ele vai dar o material, a mão de obra, e ele é o engenheiro, ele acompanhou toda a obra. A pergunta se ele é o engenheiro, ele é o dono da construtora, ele manda no pessoal da obra, ele compra o material, é 100% certo que ele vai, certeza que ele vai refazer aquilo que ele está vendo errado? Será que você não tem que contratar um outro engenheiro para pelo menos de tanto em tantos meses, ou a cada etapa, dar uma olhada se aquela forma está correta, ou já parar por ali, né? Então, Porque vai ser caro? Não, vai ser barato, porque no final você não tem esse problema. O recebimento de obras é importante ter esse laudo, porque mesmo que seja, não tinha esse problema, porque quando a gente faz um laudo lá no escritório, a gente relata tanto as deficiências, até seus clientes falam, estou com problema na parede, então posso fazer uma visita? Aí quando a gente chega, fala, também está com uma trinca aqui, essa sua esquadria não está fechando, aqui você não tem caimento de piso, aqui você está com uma umidade ascendente, aqui. Nossa, eu não sabia que eu tinha tudo isso, mas tem. E nós temos que fazer uma coleta do maior número possíveis de problemas que estão apresentando ali, para realmente seguir com o jurídico na construtora, né? uhum. Que aí começa essa confusão, né, Lu? Entrega, mas eu entreguei, não entreguei, tinha vício, não tinha vício, ou não vou arrumar, ou vou arrumar de qualquer forma, não passa um cronograma, não passa um memorial descritivo do que vai ser feito. Aí vai arrumando, alguns até permitem, né? Uns fazem como essa sua cliente que vai lá e arruma da forma que ela achar que deve, porque ela já está cansada daquilo, perde totalmente a garantia. Sim. Outros vão deixando na mão desse um único engenheiro que manda em tudo, que é dono de tudo, e arrumando do jeito que ele acha, na minha opinião, mais econômico para ele, né? Ele não vai quebrar tudo de novo e refazer. É, E aí, quando chega na nossa mão, já está uma bagunça, porque foi construído errado, foi remendado errado, sim. não tem mais o que ser feito. É interessante se for se for imóvel de apartamentos aqueles feitos na planta e tal, é interessante não receber, né, as chaves, porque a construtora vai ter pressa, porque com certeza já vai ter sido constituído o condomínio, e quem vai pagar a taxa de condomínio é a construtora, enquanto não for entregue a obra. Então, ela vai ter gastos com isso. Então, assim, é interessante, né, não receber as chaves, se negar a receber chaves, porque quem está deixando de cumprir a obrigação é a construtora, não é o cliente. Então, isso é uma forma de acelerar ela e dar uma urgência nela, né? Perfeito, que as pessoas ficam com medo. Eu não vou receber, vai demorar muito. Não vai. Hoje a gente saiu do apartamento, quando a gente olhou para cima, já tinham duas pessoas lá, mexendo na esquadria, mexendo na varanda, mexendo, porque eles querem realmente entregar logo para Se se livrar do livrar, né? proprietário, né? É. Então, realmente não tem. Aqui eu coloquei uma situação que aí a gente já começa meio que na fase jurídica, né? Vamos supor, vai entrar com a ação, né? Não tem jeito, tentou no extra e não conseguiu, vai entrar com a ação. Eu sempre prefiro fazer um parecer antes, né? A gente chama de parecer, o laudo é quando é judicial. Então a gente pede um parecer técnico do engenheiro para quê? Porque na hora que eu for entrar com o processo, eu tenho que saber tudo que eu vou pedir. Não dá para a gente entrar com o processo pedindo igual você falou, né? O cliente achou que era só a rachadura, era o que eu vi, tinha umidade ascendente, tinha um monte de outras coisas
que precisariam ser colocadas. Então, a importância do laudo, mesmo que na esfera judicial, provavelmente vai haver uma perícia judicial, né? Porque o laudo ele é unilateral, a gente chama. Sim. Então, eu ainda tenho, às vezes, a precaução de entrar com uma produção antecipada de provas, mesmo com o laudo, para que o juiz já nomeie um perito judicial para que afirme o laudo que a gente está colocando. E aí vem a outro ponto, né? Na perícia, eu tenho uma assistente técnica, que é aquela que fez o parecer. Então, eu acho importantíssimo, né, o acompanhamento do engenheiro, mesmo antes da ação, durante a ação e às vezes até posterior à ação, né? É, Já entrando. até uma dica que eu dou para os meus colegas aí, né? Que são, a gente vai aprendendo as coisas, não tem jeito, a gente vai errando e aprendendo, e com o passar dos anos você vai pegando mais experiência. Mas você tem que ser muito específico. Eu falo assim, eu não perco minha credibilidade. Então tem cliente que, eu quero que... Não, isso não faz parte de garantia. Mas eu quero que... Não, isso não faz parte de garantia, eu não vou fazer, porque eu não perco minha credibilidade nem com perito e nem com juiz. Então, quando eles nos chamam, né, eu como engenheira da parte sou chamada como assistente técnica, e aí depois realmente vira ou uma produção antecipada ou um processo já em andamento, e aí o juiz vai nomear um outro engenheiro, colega, que ele é chamado de perito. Esse laudo inicial que eu faço para o meu cliente, ele é muito importante para o perito. Então, é muito importante que ele seja um trabalho acadêmico, digo. Ele tem que ser claro, ele tem que ter, né, ele tem que ser bem nomeado. Eu costumo amarrar com os vícios, eu costumo amarrar com a bibliografia e o problema dentro da norma técnica. Aí que é uma coisa que eu quero falar da norma também. E o problema dentro da norma técnica, para não ficar dando muita discussão. Então, está errado conforme bibliografia do fulano de tal e conforme item tal da norma tal. Então, isso aqui está errado aqui, isso aqui está errado aqui. E um resumo conclusivo para que o perito entenda que o que está na minha visão é endógeno. E aí fica mais fácil para ele verificar, e aí ele vai dar a opinião dele. Quando ele concorda comigo, eu fico bem feliz. E às vezes não, A né? maioria das vezes ele concorda. Graças. Mas assim, o que eu costumo ser muito clara para o cliente, Lu, eu sei que você também, mas e às vezes a gente chega para perder, né? Eu chego na perícia, já até falo, hoje eu vim para perder, vamos ver o mínimo possível. E eu falo para Já o cliente, tivemos ó, um caso assim, inclusive. Mas a gente estava pelo construtor, então já foi mais fácil. a gente estava do lado ruim. Mas a gente fala, você vai perder porque você é obrigado a fazer. Mas dentro do que você é obrigado, você vai fazer aquilo que realmente é obrigado e não cumprir o capricho de quem está solicitando. Sim. Porque senão, eu falo que eu não perco minha credibilidade com isso. Porque mesmo que eu seja da outra parte, que tem coisas, eu quero esse cantinho verde, esse cantinho. Não, isso não existe. Isso é na sua cabeça que você quer. Daí você faz. Mas dentro do que estava projeto memorial, é isso que tem que ser feito. E se a gente está do lado de quem não fez, é o que ele tem que fazer. Se a pessoa quer enfeite, coisa a mais, então aí a gente corta. Então, eu falo, você vai perder, mas vai perder o mínimo, porque se não tiver nossa assessoria, perde tudo. E Perde. é interessante isso, e até a doutora Larissa está participando aqui, seja bem-vinda, doutora. Esse material, né, o laudo que a gente tem, o parecer que a gente tem do assistente técnico, facilita a vida do advogado na construção da peça, porque daí a gente já consegue colocar tudo que a gente está reclamando ali. E outra coisa é importante, né, isso que você está falando, se a gente coloca uma coisa que não está fora de um prazo ou não pode reclamar, e você quantifica aquilo, então vamos supor, para arrumar toda a obra é 100 mil. E aí coloca coisas a mais que na hora vira 50, essa diferença existe uma sucumbência, né? Então é É, importante o cliente saber que colocar coisas a mais não é o que vai ajudá-lo, né? Por isso que eu muitas vezes opto pela produção antecipada de provas, para eu saber se exatamente aquilo que a gente está pedindo é o que o perito vai dar. Se o perito bater certinho, ou às vezes uma diferença pouca, aí eu vou para a ação principal já sabendo exatamente que o perito, né, e o assistente
concordaram para que a gente não tenha o problema da sucumbência. Já está Porque tranquilo com a gente, né? já está tranquilo, porque não dá para a gente arriscar, né? E a sucumbência nunca é um problema de 10 mil, a gente está falando de problema de 100 mil, de 200 mil às Sim, vezes. é. Chega a condomínios que é milhão que a gente tem problema, então. E é importante saber disso, porque o nosso trabalho não é só ali, faz um laudo, entrega para o advogado, acabou. Não, o advogado tem todo o acompanhamento do processo e nós juntos, né, Lu, que volta a perícia, contesta tal coisa, tenta mais uma coisinha, não, isso aqui está de acordo, isso não está, então é até chegar no final ali que o perito vai falar, parou, é isso que eu vou dar e acabou, se quiser, né, Perfeito. continue brigando. E o que eu ia Vamos. falar da norma, e só completando para os nossos colegas que são construtores, que fazem para vender, eu falo assim, porque muitas pessoas falam, ai, Fabiana, tem um produto novo que é um spray que ele impermeabiliza tudo, rarará. Ai, tem um produto novo que você aplica na parede, ele já enfeita. Gente, pode ter tudo. Na sua casa, ou na minha casa, eu posso fazer o que eu quiser. Se eu fizer para vender, eu tenho que fazer o que está dentro de norma. Então, esse produto novo pode ser maravilhoso. Se ele não tem indicação normativa, eu não posso vender isso. É a mesma coisa que eu vender uma peça de segurança que não passou pelo Inmetro. Então, realmente, você não pode. Mas você é chata, retrógrada. Não, eu estou te aconselhando a fazer da forma que você não vai ter. Porque daí você tem como se basear. Eu fiz de acordo com o que a norma pediu. Mas eu queria brilhar. Não, isso aí não importa. Então, assim, ter um entendimento da norma técnica é bem importante. Bem importante, né? Bom, para a gente ir para os finalmente aqui, as duas perguntas, né, mais problemáticas. Vou fazer a menos, depois a mais, né? Quem deve Uhum. arcar com as custas da perícia? É a pergunta que todo cliente faz, né? Que não é barato isso, a perícia, né? Não, Então, assim, custos da perícia. A gente chama de perícia aquilo que é judicial, né? Aquilo que não é certo. extra, unilateral é o laudo. Então, assim, muito provavelmente eu sempre uso o laudo, né? Antes, para eu também, porque a gente tem que entender assim, né? Advogados e engenheiros. A gente não entende de engenharia. Os nossos olhos do advogado é o nosso parceiro assistente, e os olhos do juiz é o perito. Então, se o perito falar tem, o juiz vai falar tem, né? Então, por isso que é muito importante esse expert para nos E ajudar. por Então, isso que o olá, engenheiro tem que saber escrever. para fazer o juiz entender. Eu acho importante. E uma pergunta que eu sempre faço, né, nos quesitos ali que a gente tem que juntar, é o quanto custa isso, porque não adianta nada, né, de escrever ali milhões de coisas, tá, mas isso custa quanto para o cliente se ele for arrumar ou se ele for ser indenizado, né? Então é importante, às vezes eu peço, né, põe valor, por favor. Isso mata o perito, Lu. Quando a gente está na perícia, né? Você vai como perito. Por isso que é importante saber formular quesitos, né? É uma E parceria mesmo entre o jurídico e a engenharia. Porque é por aí que o perito ele vai basear os honorários dele. Então, se ele tiver que só fazer uma vistoria para falar existe ou não existe o vício, é um valor. Conforme o metro quadrado, as horas, a gente tem uma tabelinha lá do IBAP, quantidade de horas que você vai gastar. Agora, se você já quiser valor do que tem que ser feito, do que tem que ser corrigido, ele já vai ter mais horas disso. Então, a perícia dele também já é um valor diferenciado. Senão, às vezes, chega na hora, eles mandam depois o quesito, o advogado manda. Fez a perícia, aí o advogado pede, quanto que vai ficar essa obra? Aí o perito responde, não, isso não foi, não estava na minha perícia, é razão de outra perícia, você tem que pagar de novo. nossa, eu já pergunto porque é a coisa mais importante que o advogado quer saber, né? Quanto que vai custar tudo isso, porque se envolve muitas coisas, valor da causa, honorários e tudo mais. Exatamente. Mas assim, o parecer, né, do assistente técnico, é importante a gente colocar aqui, geralmente quem paga é o cliente. Então, o cliente que está contratando, né, a Fabiana engenheira, vai pagar os honorários dela para ela emitir o parecer. Nós vamos utilizar esse parecer dentro da ação judicial e aí o juiz vai nomear agora um perito para analisar se aquilo que a gente alegou realmente é o que a gente está falando. E aí essa perícia, quem pede a perícia é quem paga no judicial.
Então, vamos supor, eu estou pelo autor e nós estamos pedindo a perícia numa produção de provas, por exemplo. Então, é o meu cliente que vai pagar de novo. Então, ele paga o parecer e ele paga o laudo pericial. Porém, ganhando ação, esse custo da perícia é imputada para quem perde. Então, o réu, no caso a construtora, se a perícia que foi feita judicialmente nós ganharmos a ação, ele vai pagar a perícia, mas ele não vai pagar o laudo. Então, esse laudo, né, que é feito pelo assistente, não É, tem como a gente computar nas custas. Então, é importante a gente já deixar claro isso para o cliente, que ele vai ter uma questão aí de valores, mas sem isso a gente não consegue fazer também a ação judicial, né? Ah, dá para fazer a produção de provas? Eu já tentei fazer. Dá para fazer a produção de provas. Então, por que eu vou ter dois, né? Então, vamos para a produção de provas direto e já pega só o laudo o do perito. juiz, do perito. Isso. Só que se você não tiver alguém que saiba falar a linguagem do perito ali na hora da vistoria que está sendo feita, né, da perícia, você fica muito rendido. Fica. Muito rendido. Porque são peritos e peritos, né? Tem peritos que são maravilhosos, mas tem perito também que, olha, Ele vai chegar e fazer só aquele serviço do que ele compreendeu. Por e isso às que vezes até nem compreende muita coisa, né? Já peguei perito que, nossa, eu falei que azar, eu deveria ter aqui uma assistente comigo, porque eu tô vendo que ele tá fazendo coisa errada, mas eu não sei como abordar ou como contestar ali na hora, e advogado ele não vai ouvir também, né? não houve mesmo. Então, é importante ter esse laudo e os quesitos bem formulados, porque aí na hora a gente leva e tem todo esse acompanhamento, né? A gente acompanha a perita, o perito, a gente leva o material com a gente consegue bater ponto a ponto. Então, é essa E ele ouve, função. né? Eu já vi várias perícias, né? Ele ouve, ele para. Se é a gente que quer falar alguma coisa como advogado, sem chance, não consegue ter acesso, né? Eles nem gostam, né? Não, não dá. Não, ele só fala, eu vou colocar, a doutora olha nos autos e ponto. É isso mesmo. Às vezes eu nem acompanhava, agora eu acompanho mais perícia, mas eu nem acompanhava porque eu não conseguia falar nada, né? Aqui, Ivani está falando aqui, né? Quesitos baseados em gestão de qualidade são pontos importantes para serem elaborados entre assistente técnico e advogados. Concordo. Eu não Uhum. gosto de fazer sozinha e quando o assistente técnico me manda, eu gosto de ler para ver se eu. Porque como a gente redige a petição, então a gente entende mais ou menos o que está acontecendo ali do problema, né? A gente sabe qual é o problema que a gente está enfrentando judicialmente. Às vezes eu até pergunto, né? Pá, dá para colocar esse quesito aqui para dar uma puxada aqui na É, questão e tal? Aí se ela me vamos tentar, autoriza, eu coloco. Não, você vai complicar todo o nosso. Então não é, coloca. não sei qual foi, pelo amor de Deus, isso não. Isso não. Tá bom. Faça a prova contra você mesmo. Esse não, esse não, vamos tirar. E Mas a gente agora vai eu vou. perder um pouquinho, deixa quieto. Não é? Deixa quieto, esse E não às vezes coloca. tem quesitos do juiz também, né, Lu? Que às vezes o pessoal aí não sabe, mas o juiz às vezes formula pouquinhos, mas ele coloca. E aí a gente tem que aproveitar esse gancho aí, que é por onde o perito ele vai agradar o juiz. Então ele vai seguir o que está ali, né? Ele É coloca um importante. quadro, aí a gente tem que pegar isso aí e abrir o quanto der. Interessante isso. É difícil de um juiz fazer, mas às É, vezes, né, ele acaba colocando quando ele já está um pouco mais por dentro do caso, ele está mais, né, interessado assim na situação. Ele coloca também, a parte contrária também vai ter os quesitos dela e o perito vai responder aos quesitos, né? Então, quem paga a perícia é quem perde, vamos colocar assim, a ação judicial, mas quem paga no início é quem pede, né? sim. Então, o autor pediu a perícia, ele paga e depois ele pode ser reembolsado. Se o réu que pede, né, se é a construtora que pede, ela paga, e se ela ganhar ação, mesma coisa, ela também pode pedir o reembolso disso. Às vezes É, o juiz fala para dividir, né, Lu, o valor da perícia. isso é importante. É, geralmente ele pede, a depender de como a gente pede. Então, assim, eu tô querendo muito uma perícia, vi que a parte não indicou o perito, aí eu coloco, olha, é importante que haja perícia, e aí eu peço que seja rateada entre as partes e tal, e vamos ver aqui o que o perito. Porque uma perícia ela pode ser desde 5 mil até uns 15, 20 Sim, mil. Eu tive uma perícia em uma comarca vizinha aqui, foi 17 mil. é, Bastante.
Bastante, eu achei bastante, mas a gente até tenta argumentar um pouquinho, mas ele coloca as horas que vai trabalhar, o que você falou, eu tinha que ter valor, então foi uma perícia um pouco mais complexa, né? E aí agora para a gente finalizar, uma pergunta aqui que eu acho um pouco polêmica na justiça, né? Mas qual é o prazo para reclamar tudo isso? Todo mundo tem na cabeça os 5 anos. Ah, passou 5 anos, passou. Eu aconselho, para não ficar essa briga de tempo, que seja dentro dos 5 anos. Até porque o que tinha de aparecer de vício oculto já apareceu. Uhum. Porém, não tem muito isso, porque o vício é quando? Quando eu vi que ele aconteceu. Então, entre nós de engenharia, com todos os. O perito, ele é o que ele menos fala. Então, você pode se matar lá de perguntar se está dentro ou não de garantia. A gente realmente olha se aquilo é um vício construtivo ou uma falta de manutenção. Esse é o ponto-chave. Porque para o perito, se é uma falha construtiva, já passou aí, é uma briga dos advogados. A perícia, ela só vai falar realmente se é. Ou se a pessoa não chegaria naquele ponto se, por exemplo, ela tivesse a cada 3 anos ter feito a manutenção da fachada, por exemplo. Então, a gente fala isso. 20 anos de garantia estrutural. Então, o seu financiamento junto à Caixa Econômica é de 50 anos, mas em 20 anos pode ter um abalo e você perder seu apartamento. Não existe. Que é a garantia do É, empréstimo, né, ali, do é, financiamento. É não interessante. existe. Então, vício é quando você enxerga. A partir do dia que eu vi, eu vou falar que ele teve, que está existindo, né? Porque tem É, coisa que faz uma a movimentação gente de solo, você não sabe se ele fez em cima de um aterro, o que é que tinha lá. essa questão do prazo, ela realmente é uma questão que pega bastante, né? Uhum, É, porque, inclusive, assim, na jurisprudência, hoje, quando a gente fala jurisprudência, aquilo que se entende nos tribunais, né? O artigo de lei é o que você falou, né? Ali no 618 do Código Civil, o empreiteiro, né? O construtor, ele tem 5 anos aí de prazo de garantia. Mas hoje a justiça, ela fala em 10 anos. Em 10 anos. Então, assim, é um prazo bastante longo. E 10 anos, né, o STJ decidiu isso, a terceira turma do STJ, e aí para os colegas que são advogados, que estão com esses tipos de caso, a contar do momento em que o consumidor toma conhecimento do dano. uhum, Conhecimento do dano. Então, se ele. Aí eu até fiz aqui uma tabelinha para a gente explicar, porque existem aqueles problemas que não comprometem a obra, porque a gente vai ter um problema aí com o artigo 205 do Código Civil também, que fala da questão dos 10 anos. E aí o que acontece, né? É importante a gente entender se compromete ou não. Até eu trouxe um exemplo aqui, né? Se um comprador, após 8 anos, ele encontra um problema no encanamento. O encanamento não é algo que dentro da lei existe um prazo de garantia. Então aí a gente vai para o artigo do 618, não tem prazo específico, né? Que seria do empreiteiro ali. O empreiteiro seria 5 anos. Não tem prazo específico de encanamento, ou seja, é um vício que não compromete a obra, vai para os uhum, 10 anos do artigo 205. Olha que louco, então já se passaram 8 anos, é um vício que não compromete a obra e vai para os 10 anos. E se comprometer a obra, né? Aí uhum, o prazo aplicável não será mais do artigo 205, mas o prazo específico. Por quê? Compromete a obra estrutural. Estrutural, 5 anos. certo. E aí tem uma pegadinha. Vamos supor, o empreendimento foi entregue em 2015. Chegou lá em 2019, se descobriu o vício, né, o problema construtivo. Eu notifico a construtora e ela não responde ou ela não faz, aí eu tenho 5 anos de prazo prescricional para entrar com a ação. Então tá Ah, quase acabando o prazo. Notifiquei, ela dá não garantia. respondeu. Aí eu tenho prazo de 5 anos prescricional. Então, você entregou 2015, eu notifiquei em 2019, eu tenho até 2024 para entrar com a ação. Então, esse negócio de só 5 anos Porque não a partir existe do mais. momento que você informa a construtora que você viu aquele vício. É a partir do momento em que o vício, que você informou o vício. Então, também não adianta, né? O vício aconteceu lá em 2015, eu fui informar só em 2020, 2020 você perdeu. Perdeu. E não tem como, porque a gente acaba descobrindo, né? A pessoa ela acaba contando, ela remediando,
Então, assim, hoje o prazo, né, para você reclamar na justiça, 10 anos. Aí tem essas regrinhas, que daí cada caso vai ter uma situação, se é visto que compromete, não compromete, mas em resumo, aí o STJ foi lá e já resumiu tudo, é 10 anos. Então, eu até tentei escapar, né, quando eu estava por um construtor, mas não teve jeito. A gente teve que derrubar a casa e fazer de novo, né, Fá? Não teve jeito. Não teve jeito. A gente teve que derrubar a casa e fazer de novo. E Mas foi o fazer, certo. né, refazer é mais caro. É, mas foi o certo. Eu acho que entregar um bom trabalho, alguém vai É, perder, não tem como, né? Faz errado, paga o dobro. é, Mas eu chorei muito no processo com relação a essa questão da prescrição, que não foi fácil. Mas eu agradeço todo mundo que esteve aqui até agora. Parabéns pela live. Obrigada, Rosângela, né? Muito esclarecedora e importante, tanto para quem é leigo, quer construir, quanto para quem tem interesse para entender mais sobre o tema. Isso porque a gente nem falou dos tipos de obra, né? Eu fiquei é, aqui tentada de falar de steel frame, de alvenaria, de agora esse bloco inteligente, que como que é? Eu estava pesquisando, que eu estou soldando, né, para eu fazer uma construção. Aí eu falei, nem vou falar sobre isso, porque aí a gente alonga bastante, a gente pode marcar uma live só para falar sobre isso, né, Fá? alguns já têm norma, tá? Steel Ah, que frame, legal. por exemplo, que era novo, já tem norma da BNT. Então, a gente pôde até colocar em alguns condomínios, associações, né, de moradores que não tinha, a gente conseguiu incluir isso. Aí já consegue também um financiamento e outros ainda não tem. Então, e a pessoa tem que ver de que forma que ela vai construir, se é para ela, se é para venda, se é de financiamento ou não, tem tudo isso. Nossa, legal, é bom saber, né? Porque essa questão mais técnica, daí já, às vezes, né, ainda é muito novo no Brasil isso, mas daqui a pouco já vai começar os seus problemas e os advogados e engenheiros que já sabem, né? E os advogados têm que estar por dentro de tudo isso, porque a norma é o que vai reger É, o e a laudo. gente tem que evoluir, né? A gente tem que usar, tem tanta tecnologia, tanta coisa legal para fazer. A gente não tem mesmo que ficar no convencional, é só aprender e fazer direito. Sim, exatamente. Mas obrigada pela sua presença na Eu que correria que a agradeço. gente fez o agendamento aqui, mas eu agradeço muito. Espero que a gente possa ter uma parceria aí, né, por muito tempo ainda. Indico a Fabiana, tá? Os advogados que estão aqui com a gente. Super indico. Então, Eu se faço vocês precisarem. sempre você também. É porque é bem mais fácil, né? E contratar um advogado da área, porque não é qualquer advogado, né? Eu costumo brincar assim, viu? Existe o médico clínico geral, e quando você está com um probleminha, você vai num específico. Na nossa ramo é a mesma coisa. Exatamente. Então, eu já deixo também aqui, né, o convite para o advogado que ainda não sabe a área que atuar, direito imobiliário, né, o nicho da construção civil. Inclusive, eu já vou deixar um convite aqui. Vou fazer uma masterclass no dia 20 de fevereiro para falar sobre a questão de atuar na área da construção civil, que é uma área assim, tem que gostar, né? Mas é Uhum. muito rentável, é apaixonante. Tem muito cliente que precisa de advogado especialista na área e é difícil de a gente encontrar. Então, se você, advogado, estiver me assistindo aqui agora e quiser, dia 20 de fevereiro, e a inscrição tá no link da minha bio ali, pode se inscrever. A Masterclass vai ser gratuita e vai ser online também. Então, fica o convite. Obrigada, boa noite e a gente se encontra aqui nos processos judiciais. Obrigada a todos, boa noite. Boa noite, gente. Tchau, tchau.